Olá pessoal, tudo bem? Galerinha querida e amada do 7º ano, né? Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais uma aula, né? Da aula passada a gente fez uma referência à questão da interpretação de texto, né? De um conto. Nós fizemos referência também à questão das características. E na aula anterior àquela, a gente falou sobre as figuras de linguagem. E hoje, gente, a gente vai tratar sobre mais um conteúdo de gramática. Olha só, eu queria explicar para vocês que é assim, no livro, no módulo de vocês, da página 29 até a página 32, tá? Vem fazendo referência a esse tipo de sujeito. Só que o livro, ele traz dois tipos de sujeito na página 29 e 30, né? Naquelas tarjinhas amarelas, o autor conceitua. E na página 31, ele vem falando sobre mais dois tipos de oração. Só que eu preparei alguns, vocês vão ver aí no vídeo, alguns slides, sobre os tipos de sujeito, de uma forma que você possa compreender. Porque se a gente estivesse mesmo, digamos, na nossa aula, no regime normal, presencial, essas nossas aulas, claro que elas durariam mais, não é? Porque eu estaria explicando da mesma forma que eu estou explicando aqui, tá? Eu iria me aprofundar mais em que sentido? A gente iria ver dois tipos de sujeito para ser mais claro, mas como é um conteúdo que você já tem conhecimento, né? Por exemplo, sobre o que é o sujeito, por exemplo, então os tipos de sujeito eles se tornam mais fáceis. Porque qual é a característica principal que você tem que ter para entender esse conteúdo? É saber o que é sujeito. Quando eu tiver dificuldade de saber o que é um sujeito, eu faço aquela pergunta: tá se falando de quem? Tá? Isso aí, tá se referindo a quem? Então, esse quem, ou então algo que, tá falando de quê? Certo? Eu vou dar um exemplo aqui, olha. As férias estão chegando. Tá se falando de quem? Das férias. Então, o sujeito aí, as férias. Persília dá aula de gramática. Tá se falando de quem? Da Persília. Olha só, da Persília. Então, a Persília seria quem? O sujeito. Lápis e caderno fazem parte do material escolar. Nós estamos falando de quê? De lápis e caderno. Então, é o sujeito, tá? E nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre os tipos de sujeito que o livro de vocês também vem trazendo de uma forma bem sucinta, mas compreensível também, que seria o sujeito simples, o sujeito composto, o desinicial e o sujeito indeterminado. Nós deixamos a oração sem sujeito, que é o sujeito inexistente, para a próxima aula. Nessa agora a gente vai tentar aprender e vamos conseguir esse tipo de sujeitos, tá? Então vamos lá. O sujeito simples, ele faz referência a quê? Quando ele só tem um núcleo. Nós vimos isso aí já na aula passada. Eu vou revisar aqui apenas para vocês lembrarem, para a gente poder retomar e continuar com o sujeito composto. Olha, o sujeito simples, ele só tem um núcleo. O que é o núcleo? O núcleo é aquela palavra principal do sujeito. Vocês lembram que eu disse assim, ó, que o núcleo, ele tem como palavra um substantivo, né? E um numeral, uma palavra substantivada. Não foi? Vocês lembram que eu disse isso? Então, no sujeito que eu exemplifiquei para vocês anteriormente, ó, as férias, Persília, lápis e caderno são núcleos. Por quê? Eles são as palavras principais. No caso, férias, Persília, caderno e lápis são substantivos. Tá bom? É substantivo simples. Por quê? Porque ele só tem um núcleo, tá? Agora, o que vem a ser o sujeito composto?
é constituído de 2 ou mais núcleos. Lá no livro de vocês, na página 30, tem assim, ó, o sujeito simples, ele vem explícito, quer dizer, ele vem claro, você consegue lê-lo. E o sujeito composto está dizendo aqui, ó, ele é explícito e apresenta mais de um núcleo. Mais de um núcleo. O exemplo que eu dei para vocês agora há pouco, ó, lápis e caderno fazem parte do material escolar, é o sujeito composto. Por quê? Quais são os núcleos? Lápis, caderno. E a outra dica, gente, para esse sujeito aqui, composto, tá aí, ó, vocês estão vendo? Que tem uma conjunçãozinha E. Olha aí, ó. YouTube e Netflix estão desbancando a TV convencional. Quais são os núcleos? YouTube, Netflix. É fácil demais a gente perceber o sujeito composto. Disciplina, paciência e estudo são essenciais para se tirar boas notas. Quantos núcleos nós temos aí? 3. Quais são eles? Disciplina, paciência, estudo. Vejam que os núcleos estão separados por vírgula e o outro por um ezinho. Terceiro exemplo. O meu amor e eu nascemos um para o outro. Quais são os núcleos? No caso aí seria quem, gente? Amor e eu. Vocês lembram que na aula anterior à passada eu dei como exemplo de núcleo pronomes também. Vocês lembram? Substantivo, pronome, numeral e palavra substantivada. Aí você tá vendo aqui, ó. Meu amor e eu. Nós temos 2 pronomes aí, não é? Meu é pronome possessivo e eu, pronome pessoal do caso reto. Mas o núcleo aí, gente, só seria amor e eu. Meu aqui, meu. Ele tem um papel aqui de adjunto adnominal, que já é um outro conteúdo que a gente vai ver só no 7º ano. Aliás, só no 8º ano, se Deus quiser. 8º ano, tá? Adjunto adnominal. Então, o sujeito composto deu para aprender? Pegou aí, bacana? Ó, é constituído por 2 ou mais núcleos. Pode ter mais núcleo? Pode sim, olha. Caderno, lápis, borracha, apontador e corretivo fazem parte do meu material escolar. Quantos núcleos eu citei aí, ó? 5. Então, pode ter, então, mas não deixa de ser a palavra principal, tá? No caso de exemplos como com pronomes, ó. Eu e tu fazemos... Não, eu e tu somos belos companheiros. Bonzinho esse exemplo, ó. Eu e tu. Eu, tu, são pronomes pessoal do caso reto. São núcleos. Viu? Ok? Sujeito oculto ou desinencial. Olha, esse sujeito aqui, ele é conhecido mais por oculto. Desinencial, a gente ouve falar também. Inclusive, a gramática, ele traz desinencial a palavra, né? Mas a gente conhece como oculto. Por que é oculto, gente? O que significa oculto? É aquilo que a gente não vê. Não aparece lá. Olha, vocês viram que na palavra... Lá no sujeito composto e no simples, lá no livro de vocês, tem a palavra explícito. No sujeito oculto, o sujeito não é explícito, quer dizer, ele não aparece. A gente não vê lá, não. Acontece que esse sujeito, ele fica por trás do verbo. Olha o que está escrito. Quando o sujeito não está explícito na oração, não pode ser identificado pela desinência do verbo ou pelo contexto. Aqui seria, ó, mas pode. Viu, gente? Ó, não seria essa palavrinha não aí, ó. Seria, mas pode ser identificado pela desinência do verbo ou pelo contexto. Viu? Como assim?
Sou feliz. Sou feliz. Quem é feliz? Eu. Como é que eu sei que o verbo é oculto ou desinicial? Porque o verbo ser aí, ó, sou, tá representando a primeira pessoa do verbo. Então, ele não está explícito, mas ele pode ser identificado pela desinência verbal, que seria o verbo ser, sou. Ó, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Se eu dissesse assim, ó, sois felizes. Quem? Vós, alunos. Vocês, alunos, são felizes, tá? O sujeito desinicial é um recurso empregado para evitar repetição de sujeitos explícitos, tornando a leitura das frases menos cansativa e mais dinâmica. Ó, seguir a receita ao pé da letra. Como assim? Evitar repetição de sujeito? Deixa eu dizer, olha, tem aquela receita, eu segui ela ao pé da letra. Não, eu segui a receita ao pé da letra. Olha só, a leitura não fica cansativa, fica mais dinâmica. Se eu disser assim, ó, sigam a receita ao pé da letra, gente, façam a atividade, quer dizer, vocês façam a atividade, façam. O verbo aí, o verbo fazer, está no modo imperativo, representando o pronome vocês, certo? Então, ó, o sujeito composto tem 2 ou mais núcleos. O oculto ou desinicial você pode identificar pela desinência do ou pelo contexto, né? E a característica dele também, ele é empregado para evitar repetição, né? Agora, essa dica. Para eu descobrir o sujeito, você pode perguntar assim, ó. Quem seguiu a receita? Eu. Eu? Façam a tarefa. Quem, tia? Vocês. Se eu disser, ó, façamos o bem. Façamos o bem. Quem deve fazer o bem? Nós. Então, ó, no sujeito oculto, o sujeito, ele vem explicado através do verbo, tá? Um exemplo, eu coloquei mais 2 exemplos. Vamos viajar amanhã. Quem? Nós. Estudo na Coenv. Quem? Você lá, né? Eu também, eu trabalho na Coenv. Agora vamos para mais um tipo de sujeito. Esse sujeito aqui, gente, ele é chamado de indeterminado. Olha, quando eu estudava, né, nas séries lá do ensino fundamental, eu aprendi que existia o sujeito determinado. Sabe qual era o sujeito determinado? Era a mesma coisa do sujeito simples. Por quê? O determinado é aquele sujeito que está determinado lá. Como o que nós já citamos antes, ó. Vocês são felizes. Qual é o sujeito que está determinado lá? Vocês. Por que é determinado? Porque eu pude determinar, eu pude dizer quem era. Agora, o sujeito indeterminado, gente, esse in aí significa não está determinado, quer dizer, eu não sei quem é. E outra coisa, esse sujeito ainda tem uma característica eu sei quem é, eu não quero saber. Aliás, não interessa quem, eu não quero dizer quem é e pronto. Então, não se sabe quem. Por isso que ele é chamado de indeterminado. E a característica principal dele seria quando o sujeito não está expresso na oração e não pode ser identificado ou determiná-lo, tá? Eu não falei ainda agora o sujeito determinado, pois esse aqui a gente não pode determinar quem é. Por exemplo, abriram a minha mochila. Se alguém dissesse assim, ó, a minha mochila foi aberta.
Aí eu teria um sujeito simples, minha mochila. Qual era o núcleo? Mochila. Agora, se eu digo, abriram a minha mochila, eu não sei quem foi que abriu a minha mochila. Então, o sujeito aí, ele é indeterminado. Eu não sei quem foi. Outro exemplo de sujeito determinado que a gente ouve muito, ó, lá na sala de vocês, de vez em quando, né, alguém bate a porta, aí eu ia saber lá quem era. Ah, deixa eu ver quem é. Ó, bateram a porta. Agora, se você diz assim, tia, tem gente batendo na porta, é diferente de dizer bateram a porta. Entendeu como é? E esse sujeito aqui, ele é fácil de aprender, porque você pode até dizer assim, tia, mas você não diz assim, bateram? Bateram tá na terceira pessoa do singular, que são eles. Nananina. Terceira pessoa do plural tá corretíssimo, sim, a sua intenção aí, né, a sua dica. Mas eles quem? Olha aí, deu no mesmo, deu? Olha eles quem? Pode ser os meninozinhos lá, os pequenininhos que você assistia, foi ver os meninozinhos da tia Vera. Da tia Vera que bateram lá. Agora é da tia Lia, né? Esse ano da tia Lia. E tia, foi ver os meninos da tia Lia que passaram aí batendo. Pode ser, mas ninguém viu. Ninguém sabe quem é. Ninguém sabe quem foi. Por isso que ele é indeterminado. Então, ó, sabemos que alguém abriu a mochila. Sabemos que alguém bateu na porta. Mas não podemos dizer quem foi. O sujeito existe, mas está indeterminado. Agora, crianças, para a gente reconhecer esse sujeito, para a gente determinar esse sujeito, a gente tem, aliás, indeterminar esse sujeito, a gente pode usar de duas formas. Vamos ver quais são elas. A primeira aí, ó. Usar o verbo na terceira pessoa do plural. Ficou mais fácil agora, não foi? Mexeram. Às vezes assim, sim, tia, mexer tá na terceira pessoa do plural. A terceira não são eles? Não. Ó, mexeram, ninguém sabe quem foi. Olha, às vezes vocês vão para o recreio, aí quando vocês voltam, né, diz assim, tia, mexeram nas minhas coisas. Tia, sumiu não sei o quê. Pegaram não sei o quê. Olha, pegaram minha caneta. Se você diz pegaram, é porque você não sabe quem foi, gente. Aí o que é que eu dizia? Eu tava aqui e não entrou ninguém. Aí, ó, aí é o sujeito indeterminado. Tá na terceira pessoa do plural. A segunda dica. Usar o verbo na terceira pessoa do singular acompanhado da partícula si. Ó, terceira pessoa do singular. Quais são? Precisa-se de uma secretária. Aí, ó, ele precisa, ela precisa. Mas não tem escrito aqui, ela precisa de uma secretária, porque não era mais sujeito determinado. Seria sujeito simples. Agora, qual seria mesmo a dica? Esse si aí, ó. Sabe como é que eu chamo esse si? Na gramática, esse si é chamado de índice de indeterminação do sujeito. Tá? Índice de indeterminação do sujeito. Todas as vezes que você vê um verbo, mais uma partícula si, esse sujeito é indeterminado. Primeira forma de eu indeterminar, usar o verbo na terceira pessoa do plural. A segunda, eu uso na terceira pessoa do singular mais a partícula si. Aí eu tenho o verbo aqui, ó. Verbo na terceira pessoa do plural, mas partícula si. Esse si aí, gente, que é o sujeito determinado, ele está indicando o sujeito determinado. Tá? Então, vamos revisar aqui um pouquinho. Vamos lá. O sujeito simples, que não está exposto aqui, mas você já sabe, ele só tem um núcleo. Como exemplo que a gente deu, a minha mochila sumiu. Minha mochila, sujeito simples, núcleo, mochila. O sujeito composto,
é constituído de 2 ou mais núcleos. No caso, nos exemplos, né, a gente deu aqui YouTube, Netflix. A gente pode dar outro exemplo também. Ana Clara e Lívia são boas amigas. Quais são os sujeitos? Ana Clara, Lívia, tá? Outro exemplo da sala aí que eu vejo. 3 sujeitos bacanas, ó. Eduarda, Alessandra e Maria Eduarda são inseparáveis. 3 núcleos. Eduarda, Alessandra, Maria Eduarda. Sujeito composto. O sujeito oculto ou desinencial, ele não vem explícito na oração. Ele vem como? Que a gente sabe? Através do verbo ou pelo contexto. Certo? E o sujeito indeterminado, ele não vem expresso na oração, eu não posso identificá-lo e nem determiná-lo. Viu? Quais são as regras? Eu uso o verbo na terceira pessoa do plural. Todas as vezes que eu ver um verbo na terceira pessoa do plural, sujeito determinado. E quando ele estiver no singular, mas a partícula sim. Lembrando, quando a gente tiver dúvida sobre o sujeito. Porque você pode dizer assim, tia, será que tem gente que não sabe o que é sujeito? Acho que sim. Acho que sim. Porque, olha, vocês lembram que na aula anterior a essa, a da semana passada, eu disse para vocês que o sujeito ele pode vir no início, no meio e no final. Aí tem criança, né, que quando não acha o sujeito lá no início, já não sabe mais. Ixi, não tá achando essa oração aqui, não tem sujeito não. Tem sim, é só você procurar. Tá se falando de quem? A perguntinha. Tá se falando de quem ou de que? Aí você vai e acha o sujeito. O que sobra é o quê? Predicado. O predicado você também acha através do verbo. Cadê o verbo? Tá aqui. Então a partir daqui é o predicado. E o resto é o quê? Sujeito. Tá? Então, gente, olha. A aula de hoje eu espero que tenha sido bastante proveitosa. Que vocês tenham conseguido aprender o conteúdo que foi ensinado, tá bom? E lembrando, estamos esperando as atividades de vocês. Não deixem de fazê-las, ok? Qualquer dúvida do conteúdo, privado da Persília, tá? Um abraço bem carinhoso em vocês, tá bom? Um cheiro da tia Persília Amaral. Tchau.